Só retomando o que eu já falei aqui da estratosfera. Ela é a segunda camada a partir da superfície terrestre. Ela vai atingir até 50 quilômetros de altitude a partir do nível do mar. Ela tem uma extensão aí de 38 quilômetros de espessura, tá? Porque ela fica aí entre a superfície, temos a superfície terrestre, a troposfera e aí vem a estratosfera na parte de cima, tá? Ela tem 38 quilômetros de extensão. A temperatura, como eu falei, ela vai aumentar um pouquinho por conta da camada de ozônio. Aí vocês lembram que eu falei que a camada de ozônio, ela absorve radiação solar. E aí, por causa disso que ali a temperatura é um pouquinho mais elevada, tá? Agora, passando um pouquinho, vamos falar da mesosfera, tá? Aí, lembre-se sempre, ó, mesosfera, ela é no meio, tá? Ela é a camada do meio da atmosfera. Ela começa com me, você não vai nunca mais esquecer disso, tá? Mesosfera, camada do meio. Vou esperar todo mundo entrar para eu poder falar, senão o pessoal fica perdido. Gente, pessoal que entrou agora atrasadinho, já estou na mesosfera, tá? A mesosfera, como aqui o início da palavra começa com ME, tá? Ela é a camada que fica no meio, tá? Mesosfera, meio. De todas as camadas da atmosfera, é a que fica no meio, tá? Ela fica acima da estratosfera, ou seja, ela é a terceira camada a partir da superfície terrestre. Então, só recordando, tem superfície terrestre, aí vem a troposfera, estratosfera, e aí vem a mesosfera, tá? A parte mais baixa da mesosfera, ela é um pouquinho mais quente, porque ela fica próxima à camada de ozônio. Lembra que eu falei que a camada de ozônio, deixa eu ver se eu consigo demonstrar de forma... Peraí. Imaginem que essa aqui é a estratosfera, tá? Essa é a estratosfera. Aqui fica a camada de ozônio, aqui em cima. Essa caneta aqui é a camada de ozônio, tá? Então, essa parte aqui da estratosfera, ela é a mais quente, porque a camada de ozônio, ela absorve... A senhora já percebeu que o Igor não tá na aula? Quase ninguém tá na aula. Algumas pessoas estão faltando mesmo. Tem umas 3 pessoas faltando. Então, retomando aqui para não perder o fio da meada, ó. Camada mais a camada mais superior da estratosfera tem a camada de ozônio, tá? Que vai absorver raio solar, a radiação solar. Então, essa camada, essa parte aqui é mais quente. Em cima da camada da estratosfera, nós temos aqui em cima, gente, tem a mesosfera, tá? Que já é outra camada da atmosfera. Embaixo da mesosfera, né, aqui perto da caneta, vai ser mais quente, porque está próximo à camada de ozônio. Só que aqui na parte de cima da mesosfera vai ser mais fria, porque já está longe da camada de ozônio. Deu para entender, mais ou menos? Faz assim, se deu para entender, se não deu, tá? Então, a camada de ozônio fica ali entre a estratosfera e a mesosfera, que fica aqui em cima, tá? Então, a parte inferior da mesosfera é mais quente por conta da absorção da energia solar na camada de ozônio. E aí, quanto mais você sobe, mais ela vai esfriando, ok? Essa camada, mesosfera, contando a partir da superfície terrestre, chega a 80 quilômetros de altitude, tá? E a sua camada, sua porção superior, né, a porção superior da mesosfera, ela constitui aí a parte mais fria da atmosfera, tá? Então, se eu te perguntar, qual que é a região mais fria da atmosfera? Vocês vão dizer, é a parte superior da mesosfera, tá? A parte inferior tem uma temperatura maior, por conta da camada de ozônio, e a parte superior é a camada mais fria da atmosfera, tá?
Essa parte da mesosfera, que é a mais fria, pode chegar a 100 graus negativos, tá? Então, é bem frio lá em cima. E sobre a mesosfera é isso, tá bom? Agora a gente vai para uma outra camada, que é a penúltima camada da atmosfera, que é a ionosfera, também chamada, gente, de termosfera, tá? Essa camada, ela começa a partir de 80 quilômetros lá em cima e vai até 450 quilômetros de altitude partindo daqui da Terra, tá? Nessa camada, as poucas moléculas de gases que existem ali, lembre-se sempre, quanto mais alto, menos gases tem. Então lá, como é bem alto, as poucas moléculas de gases que existem absorvem a energia solar que está disponível ali, tá? E aí acaba aumentando um pouco sua temperatura, tá bom? É a temperatura um pouquinho maior do que da camada que está embaixo dela, tá bom? E aí, por isso que se chama termosfera, porque termo vem de temperatura, de algo que se aquece ou se resfria, tá? Mas as poucas partículas de gases que existem na ionosfera absorvem energia solar e acabam elevando um pouquinho sua temperatura. Por isso que se chama termosfera, tá? Nessa área que ficam os satélites artificiais, tá? Então, os satélites que o ser humano envia para o espaço ficam ali na ionosfera, também conhecida como termosfera, tá? A Estação Espacial Internacional, ela é um exemplo, né? Porque, pois a sua órbita está a pouco mais de 400 quilômetros de altitude, né? Então, partindo da superfície da Terra, esse satélite está a 400 quilômetros acima, tá? Então, está lá na camada ionosfera, também conhecida como termosfera, ok? Então, se perguntar, qual é a camada da atmosfera que estão presentes nos satélites artificiais? E aí vocês vão responder que é na ionosfera ou termosfera, tá? E aqui tem uma imagem, né, de uma estação espacial. É um satélite artificial que foi levado até lá para poder realizar os estudos, passar informações, né, captar imagens da Terra, certo? E a termosfera, ela tem o seu limite superior indefinido. Então, não se sabe exatamente onde que a termosfera acaba, tá? Pois aos poucos ela se mistura com a camada mais externa da atmosfera, que é a exosfera, com X, tá? Lembra da palavra externo, que é com X? É a camada mais externa da atmosfera e se chama exosfera, tá bom? Então, como eu falei, se remete à parte externa, tá bom? Os gases lá são extremamente rarefeitos, então quase não tem gás lá em cima. Tanto que depois da exosfera tem vácuo, não tem nada, tá? E aí vai perdendo constantemente essas moléculas até não existir mais nada, nenhuma atmosfera lá em cima, ok? Tá. Professora, pode acabar a esfera aí? A esfera? A exosfera? É. Pode ser que sim, mas como eu não sei. Tá? Mas aí essas camadas elas vão aí diminuindo ao longo, vai diminuir a quantidade de gases ao longo da sua altitude, tá bom? Até chegar na exosfera. A partir da exosfera não existe mais nada, não tem gás nenhum. É vácuo. É vácuo, não tem nada. Só tem os astros lá, os corpos celestes, os planetas, meteoros, tá? Tudo isso daí. Cometa e etc. Bom, então aqui eu sei que vocês não têm apostila, tá? Mas só mostrando aqui embaixo nesse marrom e esse cinza aqui é a parte terrestre da Terra, tá? É a parte rochosa, é a crosta terrestre. Aí ali tem os oceanos e esses quadradinhos que vão escurecendo de acordo com a altitude são as camadas da atmosfera, tá?
Então, como eu falei, a troposfera fica de 0 a 20 Professora, km de altitude. Oi. você não acha que devia ter assim, troposfera, aí embaixo, atmosfera? Não. Mas a atmosfera são todas essas camadas juntas. A gente pode dizer que a atmosfera é uma camada só. E essa super camada é subdividida nessas aqui, para ser melhor organizado, tá? Tudo isso aqui é a atmosfera, tá? Todo esse azul aí é a atmosfera. Mas a atmosfera é dividida em partes diferentes, tá? De acordo com a altitude, com a temperatura, com a quantidade de gases, ok? Então, a ordem é troposfera primeiro, que é onde a gente respira, onde tem nuvens, onde o avião viaja. Depois vem a estratosfera, depois a mesosfera, que é que fica no meio, depois a termosfera e aí a exosfera, tá? Professora, Oi. meu dedo tá vermelho, ó. O que é isso? É o meu dedo. Ah, é. É verdade. Agora eu vou só pedir uma pausa aqui, porque eu vou achar um vídeo aqui rapidinho da atmosfera, Professor, tá? repete as camadas para eu copiar. Tá. Primeiro é a troposfera. Depois, estratosfera. Depois, Depois vem a mesosfera. depois, Depois vem a termosfera ou ionosfera. Depois acaba, né? Aí, Depois da ionosfera vem a exosfera com X. que é a última, né? É a última. É. Aí fica troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera e exosfera. Tá? Já vou mostrar um vídeo aqui para vocês, eu só tô conferindo ele. Tá bom. E aí eu já mostro, tá? Deixa eu repetir aqui. Não vai ter som, tá, gente? É só para vocês verem. manda no loop para nós ver depois. Depois eu vou mandar e vocês vejam com o áudio, tá? Tá aparecendo aí? Verdade. Tá. Poxa, parece Só que para vocês tinha- observarem. Então, essa é a camada de atmosfera, os raios solares chegando lá em cima, agora parou. Ali, ó, camada de onde tem mais oxigênio, tá? É a camada mais próxima da Terra, é onde tem mais oxigênio. E a temperatura é mais elevada. Ali tá mostrando todas as camadinhas, tá? Primeiro a troposfera, depois a estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Ali, até 10 quilômetros, troposfera. É onde tem as nuvens, as chuvas, ocorre a neve, tá? Ventos, onde o avião passa, os balões viajam. Depois vem a estratosfera, que chega até 50 quilômetros de altura. E é onde tem... Professora, se medindo todos esses quilômetros aí, é do comecinho da placa é do comecinho até da placa sul-americana até ela de volta. 400 e poucos quilômetros. Estrelas Olha. cadentes, os meteoros. Gente, eles pegam fogo porque entram em contato com os gases da atmosfera, tá? Ali
Vem a termosfera, onde a temperatura é elevada, tá? Bem elevada. E onde tem ali alguns satélites. É onde acontece a aurora boreal, tá? É visto somente em locais muito frios lá na Oxe, 10 Noruega. mil quilômetros? Como assim? Então, a exosfera, onde tem gás hidrogênio e hélio. Juro, você disse que era só até 450 quilômetros. Não, eu disse da termosfera, tá? E aí é isso, tá, gente? Só para ilustrar e vocês identificarem. Vocês conseguiram Agora mostra entender? aqui lá, professora, aqui lá que você falou que ia mostrar umidade, tudo. Ah, vamos ver aquele painel global, lembra? É o painel global. Vamos ver como é que tá o planeta Terra hoje. Vamos ver como é que tá o planeta Terra hoje, a dinâmica terrestre. Já vou compartilhar com vocês. Vamos ver. Tem que esperar aqui fechar essa parte. Placa dos Filipinos. Eles estão pedindo doação. Placa dos cocos. Espera. Vou tirar tudo, depois a gente põe de novo. Ó, esse vermelhinho aqui são tempestades. Tá? Velocidade de vento. Hoje? Mas aqui, ó, é lá nos Estados Unidos, esse da esquerda. O da direita é lá No sol. na região Lá na asiática. Ásia. Lá na Ásia. É. Aí aqui no Brasil não tem nada demais. Vamos ver. Placas tectônicas, temperaturas. Vamos ver as temperaturas, vulcões, terremotos. Aqui, ó. No Brasil tem fumaça de milhares de focos de queimada se alastra pelo Brasil. Lembra que eu falei que no inverno é seco no Brasil? Novidade, né, professora? Hã? Não é novidade isso aqui. Então, né? em épocas de seca no Brasil, é muito maior a quantidade de queimadas que aparecem, tá? Por exemplo, porque se uma pessoa joga uma bituca de cigarro em regiões de seca, não tem umidade para apagar aquele fogo. Aí aquele fogo vai acabar se alastrando, se espalhando, tá? Olhem aqui, apareceu ali, ó, chuvas. Apareceu. Monções já são recordes em julho em muitas partes da Ásia. Tá? Então, são muitas chuvas que acontecem nessa região ali do Japão, Índia, Nepal. Tá? O que mais? Vocês sabem que essa onda aqui, ó, essa onda grandona que forma sombra, é onde está escurecendo ou está à noite. Tá? E a parte mais clara está sol ainda. Mas já tá noite, né? Mostra na onda escura. A parte mais escura desse mapa mundi é onde está escurecendo ou que está à noite, tá? E a parte mais clara... Ele tá mostrando que é 9 horas ali, ó, embaixo da placa australiana. Mas placa australiana tá mostrando 9 horas. 9 horas e 5 minutos. UTC. O que mais? Aqui perto do Brasil, na Venezuela teve um terremoto. No Peru também teve. No Chile. Meu Deus, na Argentina também. E é isso, gente. Não tem nada assim de muito extraordinário acontecendo no planeta Terra. O que é esses? Aqui, ó. Ali na placa caribenha tem um negocinho ali em cima. Tem. Isaías recupera força e deve chegar às Carolinas como furacão. Isaías e Carolina são localizações, tá? São cidades. Ou é o nome de... eu acho que é tipo um ciclone que aconteceu. Então, ele foi rebaixado para a tempestade antes de se aproximar na Flórida no final de semana. Como furacão, a tormenta atravessou as Bahamas e agora está subindo ao leste dos Estados Unidos. Então, era um furacão e agora ele diminuiu sua força e virou só como tempestade,
Então tá indo lá para os Estados Unidos, tá? Só que agora em condição de furacão de novo. Então pode ser que... Professor, o que é esses postes ativos? São esses sinalizadores de queimada, terremoto, furacão, essas coisas, tá? Deixa eu tirar vulcões daqui. Observe, gente, que a temperatura lá nos Estados Unidos está maior do que aqui do Brasil, né? Apesar de ser lá no hemisfério norte, ali no continente africano também, ó, 32 graus. No Brasil, se eu não me engano, hoje em Curitiba, acordou frio. Então, assim, hoje aqui em Campo Grande está super quente, né? Vai entender. E a gente está no inverno. A primavera só começa em setembro. O verão só começa em dezembro. Mas o Brasil é assim mesmo. E é isso. Acho que não tem nada demais, assim, extraordinário acontecendo no planeta. Vou interromper aqui. Acabou a aula, professor.